És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te louvarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te louvarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Louvarei, te louvarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Saldo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Mas estamos aqui, mais um culto, prestando ao nosso Deus. E você que está em casa,
esteja louvando junto conosco. Vamos estar iniciando esse culto com uma canção que diz assim: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, neste momento, que você, na sua casa, esteja louvando junto conosco. Amém? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tens feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tens feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tens feito sua vinde florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tens feito sua vinde florescer. Santo, Santo, Santo és Senhor. Santo, Santo, Santo és Senhor. Santo és Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por esse dia de vida que o Senhor deu a cada um aqui, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós podemos estar na Tua casa, Senhor, juntos, Senhor, para louvar e agradecer o Teu nome, Senhor. Quero te agradecer, Pai, por aqueles que estão pelo Facebook nos assistindo, Senhor, também louvando o Teu nome, Pai. Fica conosco no decorrer deste culto, é a oração que eu faço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite aos nossos visitantes que estão nos assistindo pela live, hoje só pelo Facebook, né? Quero agradecer a todos. Quero, em nome da Igreja Batista Jardim América, dizer que sejam muito bem-vindos. Quero dizer também e pedir, como em todo culto, se você tem o seu pedido de oração, marque lá no comentário o seu pedido, que nós vamos estar anotando e, no final do culto, orando, certo? Hoje o nosso culto ele é comemorativo, né? Esse mês de outubro tem datas para nós comemorarmos e hoje é o nosso culto das crianças, o nosso culto do mês de outubro das crianças. Nós vamos ter uma palavra para as crianças, vamos ter vídeos comemorativos para as crianças, um culto muito alegre e festivo. E nesse momento nós vamos estar louvando ao Senhor com o hino do cantor cristão, número 123.
Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que dão alvação, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas para o mais torpe pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. E o sangue de Jesus foi derramado por você também, criança. Você é muito precioso para nós aqui. Cada criança daqui da Igreja Batista em Jardim América é muito precioso para nós. Nós sabemos que vocês estão com muita saudade de vir à igreja. Não vou falar o nome de ninguém aqui, porque senão eu vou esquecer alguém, né? A gente entende que vocês estão com muita saudade, mas ainda não pode. Então, hoje, esse culto é para vocês sentirem o
carinho da igreja com vocês, tá? Eu sei que vocês trabalharam aí, gravaram vídeos e a gente vai assistir agora o vídeo de vocês, certo? E depois tem uma canção muito especial para você, criança, também, para adorar e louvar o nome do nosso Senhor Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Nós amamos porque Ele me amou primeiro. João 4,19, Missões Nacionais 2020. Oi, igreja, o meu versículo é: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Amém. Meus irmãos, agora eu vou ler Salmos 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e me enche o meu corpo até derramar. Certamente a Tua bondade e Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em Tuas mãos pelas portas da cidade. Na nova Jerusalém, Tua noiva vai entrar. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Boa tarde, irmãos. Hoje, o João Rafael e o Francisco Gabriel vão estar lendo o Salmo 133:1. Vai, meninos. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ô, Glória! Vou ler 1 João 1, de 1 a 4. Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com nossos próprios olhos a vimos.
De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, o seu Filho. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. Amém. Boa noite, irmãos! Hoje eu vou ler um texto bíblico. Jesus abençoa as crianças. Mateus, capítulo 19, versículo 13 ao 15. Muitos pais traziam seus filhos para serem abençoados por Jesus, porém os discípulos não deixavam que as crianças chegassem perto dele. Jesus ficou bravo com isso e disse aos discípulos, deixem que as crianças venham até mim, pois é delas o reino de Deus. Quem não for como elas não entrará nele. Jesus pegava as crianças no colo e abençoava-as com muito amor e carinho. Amém, irmãos? Um beijão para todos, estou com saudade de todos. Um beijão. Deus abençoe. Faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer, leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora a Bíblia não lê, olha a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não olha a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não olha a Bíblia não lê, diminuirá. Este é meu livro que me ajuda a orar. Eu o carrego todos os dias, aonde quer que eu vá. Ele me diz quando, como e o que fazer. Ajuda-me a falar com Deus e pelas coisas que Ele faz agradecer. Lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Lindo, lindo, lindo
glória eu te dou, Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê paz. Números 6, do 24 ao 26. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Amém. Amém. Se derrame até mil gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até mil gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção te acompanhe. Dança. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. E tudo que era torto Jesus endireitou. Palavrinha só, eu aprendi de cá. Deus é amor. Lá. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cá. Deus é amor. Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Abençoe meus pais, minha mãe. Que lindos vídeos de vocês. Fiquei muito feliz de ver todas as nossas crianças juntas, nem que seja pelo vídeo. Muito feliz mesmo. E eu sei que os nossos irmãos também estão muito felizes em casa. Por isso, como nós cantamos aqui, leia a Bíblia e faça oração, agora nós vamos fazer uma leitura bíblica, a leitura da palavra de Deus. Pode pegar sua Bíblia em casa, ou a Bíblia no seu smartphone, no seu celular, o aplicativo, abrir lá no Salmo 92, tá? O versículo 13 até o 15. São apenas 3 versículos. Vamos ler. Pois estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos pátios de nosso Deus. Mesmo na velhice produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida. Anunciarão: o Senhor é justo, Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Eu vou ler novamente para vocês. Pois estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos pátios de nosso Deus. Mesmo na velhice, produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida. Anunciarão: o Senhor é justo,
Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Esse é o desejo da Igreja Batista em Jardim América para as nossas crianças. Que vocês plantadas aqui na nossa igreja, se assim a gente pode dizer, que nós, enquanto igreja, enquanto pais, enquanto tios, enquanto avós, enquanto tias aqui da igreja, que nós possamos ajudar vocês, crianças, a florescer na presença do Senhor. Que quando vocês chegarem na velhice, vocês possam dizer: o Senhor é justo, Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Oremos. Senhor, nesse momento, Pai, eu quero colocar cada uma das nossas crianças, Deus, nas Tuas mãos, Senhor. Colocar cada uma das nossas crianças, Senhor, para que o Senhor esteja cuidando, Pai, que os Teus anjos estejam ao redor de cada uma delas, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que o mundo, Senhor, que o diabo, Senhor, está ao redor bramando, Senhor, e as crianças, Senhor, às vezes, Senhor, ele pensa ser um alvo fácil, Pai. Que nós, como pais, que nós, como responsáveis, estejamos atentos, Senhor, estejamos fortalecidos na Tua palavra, Senhor, para que nós não deixemos, Senhor, os dardos inflamados do inimigo chegar até as nossas crianças, Senhor. Que nós estejamos cuidando, Senhor, com aquilo que elas veem, com aquilo que elas ouvem, Senhor, para que elas possam crescer, florescer, Senhor, e dar frutos na Tua casa, Pai. Muito obrigada, Senhor, por cada uma das nossas crianças. Obrigada, Senhor, pela nossa igreja em Jardim América, Senhor, que cuida das nossas crianças, Senhor, e que nós possamos continuar, Senhor, investindo e cuidando para que o nosso ministério infantil frutifique, Senhor. Coloco nas Tuas mãos também a nossa irmã Mônica, Senhor, que é, Senhor, líder desse ministério, Senhor. Que o Senhor a fortaleça, que o Senhor a proteja, que o Senhor a dê inteligência, sabedoria, Senhor, para estar lidando com esse ministério, Senhor. Que ela cresça cada dia mais, Senhor, à frente desse ministério, Senhor, com o trabalho tão bonito que ela já tem feito, Senhor. Muito obrigada, Deus. É a oração que eu faço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Boa noite a todos, mais uma vez. Que a graça e a paz de Deus estejam com todos. Vamos estar dando continuidade a esse culto, louvando o nosso Deus com cânticos. Mas antes eu vou estar lendo um versículo que se encontra lá em Êxodo 3:14, que diz assim: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Amém. Ele, o nosso Deus, é o grande eu sou. Ele é o único. Não há outro Deus como nosso Pai, que nos ama, que nos acolhe nos momentos em que mais precisamos. Ele é o grande eu sou. Ele é poderoso. Ele é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Então, você que está na sua casa nos assistindo, neste momento que você possa estar prostrada a Ele, entregando tudo que você tem a Ele e louvando junto conosco esse cântico, o grande eu sou. Amém? Eu quero estar perto de Ti, Senhor, do Teu amor, sem tristeza ou dor. Eu quero ouvir vozes de anjos no céu, cantando a Ti. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou. Eu quero estar perto, estar ao Teu
amando ao pecador, mas não ao pecado. Quero ver ossos secos voltando a viver, cantando a ti. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Montanhas estremecem, demônios faz surgir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou, 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 grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Demônios estremecem, demônios faz surgir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou, 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 grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou, grande eu sou, grande eu Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou. Amém. Ele é o grande eu sou. E que possamos a cada dia buscar mais esse grande eu sou nas nossas vidas. Buscar mais ter intimidade com Ele. Entregar para Ele tudo. Tudo que você tem, tudo que você é. E que possamos a cada dia mergulhar nas tuas
tem dado a Ele. Então que você entregue tudo que você tem, tudo que você é, porque Ele é merecedor de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. E por mais que passamos por dificuldades, Ele disse que nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e vós vencereis também. Então entrega tudo a Ele, se coloca nas mãos dele, porque Ele tem um propósito tão grande na sua vida e na minha vida. Então deixa Ele te usar, deixa Ele fazer o que Ele quer fazer na sua vida, e mergulha nessas águas que nos transformam a cada dia e que pode nos transformar em seres humanos melhores. Amém. Sei que estás aqui, aqui neste lugar. Posso te sentir, transforma-me. Com teu amor, enche-me. Com teu amor, inunda-me em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo, quero contemplar tua presença. É o meu lugar, nada vai me separar. Teu amor, o teu amor. Eu olho para ti e ao te contemplar, sua glória sobre mim transforma-me
me separa, teu amor. Teu amor. Teu amor. Teu Deus que está nos céus, muito obrigada, Pai, porque podemos estar aqui em tua casa, ó Deus, mais uma vez, prestando esse culto a ti, ó Pai. Que o Senhor receba todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, ó Deus. Que o Senhor esteja nos abençoando, ó Pai, e nos capacitando, ó Deus, a cada dia, ó Deus, a buscar-te mais, ó Pai. Porque sabemos que nada pode nos separar do teu amor. Ó Deus, obrigada, Senhor, porque pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, ó Pai. Que o Senhor esteja, ó Deus, nos abençoando essas pessoas, essas famílias que estão assistindo essa live, ó Pai. Tu conheces o coração de cada um, ó Deus. Tu conheces as necessidades, ó Pai. Tu conheces o que tem tirado o sono, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor esteja, ó Pai, abençoando e tocando na vida de cada um, ó Deus. E que possamos a cada dia buscar-te mais, mergulhar nas tuas águas, ó Pai. Ó Deus, muito obrigada, Senhor. E nos capacita, Senhor, a cada dia. Nos usa, ó Pai, na tua obra, ó Deus, para fazer, ó Deus, trazer aquelas pessoas que ainda não conhecem esse amor. Esse amor que é inexplicável, ó Pai. Mesmo sendo falhos, mesmo sendo pecadores, o Senhor nos ama. Ó Deus, obrigada. Obrigada, porque se não fosse a tua graça, hoje nós não estaríamos aqui, ó Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, que nos fazem, ó Deus, muitas vezes se afastar de Ti. Mas que possamos a cada dia nos entregarmos mais, ó Pai, e fazer a tua obra. Esteja nos abençoando esse culto, abençoando a nossa irmã que estará trazendo a tua palavra, que possa ir de encontro aos nossos corações, ó Pai. É isso que eu oro, recebe, ó Pai, todo o nosso louvor, todo o nosso culto, toda a nossa adoração. É isso que em teu nome, ó Pai, que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. E nesse momento nós vamos ouvir da palavra de Deus, ouvir o que Deus preparou para nós crescermos ainda mais espiritualmente. Nós vamos ter aqui uma palavra para crianças, mas que eu tenho certeza que vai achar um lugar bem especial no seu coração aí de adulto. Porque apesar dela ser voltada para crianças, ela vai falar com você também, eu tenho certeza. Nesse momento eu quero chamar a nossa irmã Liana, que já dispensa apresentações, que eu já entendo que já é daqui de casa, né? A nossa irmã Liana é da Igreja Batista Memorial. Vou orar pela sua vida, pela palavra. Vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, porque até aqui o Senhor está conosco, Senhor. Entrega o Senhor nas tuas mãos, Senhor, a irmã Liana, Senhor, que nos trará a palavra, Senhor. Usa, Senhor, tua serva, Senhor, para falar conosco, ó Pai. Que da boca dela saiam todas as tuas palavras que cheguem de encontro ao nosso coração. Muito obrigada, a oração que eu faço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Boa noite. É com alegria que eu volto aqui mais uma vez para estar com vocês. Nesse momento tão especial, né? Tá tudo muito estranho, né? A gente se fica olhando para a câmera aqui, não consegue ver você, mas a gente já está se acostumando com essa situação. Só esperamos que acabe logo. E é um prazer estar novamente aqui. É sempre bom ver vocês e a saudade bate, né? Porque estamos isolados há tanto tempo. Obrigada pelo convite. E como foi dito realmente, a mensagem de hoje, ela com certeza é para alcançar qualquer coração. Por quê? Porque qualquer mensagem que sai da palavra de Deus é para qualquer coração, né? É para o coração da criança, do junior, do adolescente, do jovem, do idoso. É para o coração daquele que está aberto.
Se o seu coração estiver aberto hoje, se você estiver pronto para receber a palavra de Deus, então Deus vai falar com você. Mas eu trouxe uma mensagem visualmente para as crianças, né? Então eu vou me dirigir a elas e para mim é um privilégio muito grande estar falando para crianças e juniores, né? Porque junior não é criança. Então, se você está aí me ouvindo, eu quero dizer para você que eu vi seus vídeos aqui, achei super, muito legal a ideia que vocês tiveram, vocês lendo. Eu imagino a vergonha que vocês enfrentaram, então eu tô dando parabéns, vocês foram corajosos. Vocês que cantaram, que lindo, parabéns, isso é maravilhoso. E eu fiquei emocionada em ver os vídeos de vocês. Então é para vocês que eu estou falando agora especialmente, ok? O tema que nós vamos conversar tem a ver com a estação do ano que nós estamos agora. Primavera, né? E aí você pode ver uma árvore linda que eu escolhi para mostrar para você. Essa árvore é a cerejeira e essa árvore ela é linda quando está florida, porque ela fica desse jeitinho aí que você está vendo, toda cor de rosa, cheia de florzinhas pequenas e ela é fantástica. E uma árvore florida, o que ela faz? Ela embeleza, ela enfeita, ela traz um bem-estar, é gostoso ficar olhando para ela. Tem um banquinho ali embaixo dessa árvore que eu estou mostrando para vocês. Você ficar sentado, eu fiquei me imaginando sentado naquele banquinho à tarde, lendo um livro, curtindo a sombra daquela árvore. Uma árvore florida, ela enche o nosso coração de alegria. E o tema de hoje é o quê? Precisamos florescer. Mas como? Nós somos árvore? Não, nós não somos árvores, mas somos comparados a árvores, porque nós precisamos florescer em nossa vida também. Assim como foi lido aqui no texto, que eu vou ler novamente, Salmo 92, verso 13, especialmente, diz: serão como árvores plantadas na casa do Senhor, que florescem nos pátios do templo do nosso Deus. O que significa isso? Que nós também precisamos florescer. Mas se você nunca prestou atenção na beleza de uma árvore florida, ok, eu trouxe para você uma comparação. Olha essa próxima árvore aí. Ela é toda seca, né? Ela está toda sem flor, sem folha, sem nada. Ela está pelada, ela está sem brilho, ela está sem vida, ela está praticamente morta, só tem ali a madeira, né? Então, você imagina, toda árvore passa por um processo. É natural que ela chegue nesse ponto para que depois ela comece novamente a crescer. Tem os brotinhos verdes que vão aparecendo bem pequenininhos e depois ela se transforma em flor e também frutos. Mas às vezes, algumas árvores não florescem mais. Por quê? Porque não foram cuidadas, não foram regadas, porque algum raio queimou. São árvores que ficam doentes e aí acaba ficando para sempre desse jeito que você está vendo aí. E não tem graça nenhuma, né? Então, a minha pergunta para você é essa hoje. Você não é árvore, eu não sou árvore. Mas nós precisamos florescer e eu vou ensinar como. Que tipo de pessoa você quer ser? Como essa árvore linda, florida, ou como essa árvore seca, sempre, sem vida? Essa é uma primeira pergunta que eu te faço, tá bom? Bom, mas vamos continuar. O que significa florescer? Florescer significa desenvolver, crescer. Significa ser diferente a cada dia, melhorar, ter frutos. Isso significa florescer na linguagem do meio ambiente. E para nós? Para nós é isso também. Crescer, desenvolver, melhorar, ser cada dia mais parecido com Jesus. Essas coisas que vocês fizeram nos vídeos hoje deram um grande sinal de que vocês estão florescendo. Porque você conseguir ler a palavra de Deus assim gravada, você conseguir cantar, aquele menininho fazendo oração, coisa mais fofa ali também, o bebê cantando sem até saber o que estava acontecendo com ele. O que significa isso? Florescer. Todos nós, quando olhamos para essas imagens, nos emocionamos. Por quê? Porque floresceu, porque está crescendo.
crescendo, está aprendendo, está levando a sério algo que é muito importante na nossa vida, que é a palavra de Deus. Então, florescer significa isso. Quando a palavra de Deus diz que nós somos como árvores, que temos que florescer, significa que nós temos que crescer, desenvolver, amadurecer. E você está nesse processo também, ok? Bom, mas eu tenho aqui algumas lições para tirar sobre como nós devemos florescer. Quais são as dicas? Que passos nós devemos dar para florescer? Então, eu vou te convidar agora a lembrar a história de Samuel. Tá? Essa é a primeira história que eu quero lembrar com você, para entender como é que a gente floresce. Qual é o primeiro passo para a gente florescer? E esse primeiro passo eu vou tirar da história de Samuel. Então vamos lembrar dessa história. Bom, Samuel teve uma história muito especial. A mãe dele não podia ter bebês, de jeito nenhum. Ela tinha um problema, ela era estéril e ela não podia ter filhos. Por mais que ela tentasse, por mais que ela chorasse e quisesse, não adiantava. Um dia, ela foi ao templo e orou. Mas ela tinha tanta dor no coração, ela queria tanto um filho que ela chorou. E ela disse: eu quero um filho, Senhor. Falou bem baixinho, chorando ali no templo. E ela disse para Deus que se ela tivesse um filho, ela prometia que ela devolveria aquele filho para a casa de Deus. Devolveria aquele filho para o próprio Deus. Bom, o tempo passou e adivinha só? Deus ouviu a oração. E nasceu Samuel. Samuel nasceu forte, bonito. E ela foi cuidando de Samuel no tempo da amamentação. Enquanto Samuel precisava do leite da mãe, ela foi cuidando dele até que ele cresceu. E nessa imagem que você está vendo aí, ele já está em pezinho, né, dando um sorriso. E onde é que ele está nessa imagem? Está no templo. Por quê? Porque lá por volta dos 3 anos, a mãe de Samuel, que era Ana, cumpriu a sua promessa, levou Samuel até o templo e deixou morando ali com o profeta que cuidava daquele lugar naquela época. Era como se fosse o pastor hoje. E deixou ali naquela casa, naquela igreja, naquele templo, Samuel. Ele era pequenininho. Claro que o coração dela ficou assim apertado, mas ela tinha prometido. Deus tinha feito um milagre na vida dela e ela cumpriu a promessa dela. Ela devolveu Samuel ao Senhor. Claro que ela continuou vendo Samuel, claro que ela ia visitar Samuel, mas Samuel foi morar ali na casa de Deus com um propósito: servi-lo especialmente. Bom, a partir daí, Eli, que era o profeta, começou a cuidar de Samuel e a ensinar a palavra de Deus, ensinar as promessas de Deus, ensinar os mandamentos de Deus, ensinar como conversar com Deus, ensinar a como confiar em Deus, ensinar como ouvir a Deus. Inclusive, tem uma parte da história que é muito legal. Um dia, Samuel estava dormindo. Então, fica imaginando você no lugar de Samuel. Ele estava lá dormindo, né? Tinha trabalhado o dia inteiro, aprendido muitas coisas no templo. Ele devia ter mais ou menos a idade aí de uns 12 anos, eu calculo. E ele estava dormindo, entre 10 e 12 anos, estava dormindo, cansado. E aí, naquele quarto, ele escutou assim: Samuel. Ai, 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 ele tomou um susto, ele acordou e falou: ai, eu acho que o Eli está me chamando. Foi até o quarto do Eli, falou: Eli, o que foi? O Eli estava lá já idoso, falou: eu não te chamei, volta a dormir. Daí Samuel voltou para o quarto, devo ter sonhado, né? Deitou de novo lá, pegou no sono e de repente, Samuel. Ele: mas eu não estou ficando doido, eu estou escutando, ele está me chamando. Saiu de novo, foi até o quarto do Eli. Fala, eu estou aqui, você me chamou. O Eli falou: menino, eu não te chamei. Ele falou: chamou sim, eu estou escutando. Não te chamei. Mas faz o seguinte, a próxima vez, se você escutar essa voz de novo, te chamando, você vai dizer assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve, ok? Ele falou: ok, então, né? Foi deitar novamente. Deitou, estava lá pegando no sono. E pela terceira vez veio a voz: Samuel.
Ele sentou na cama e falou: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E aí, gente, Deus falou com Samuel. Deus falou diretamente ao coração dele. Deus deu uma mensagem que ele deveria entregar a Eli, inclusive. E a partir dali, Deus usou a vida de Samuel lá no templo para abençoar. Lembra da história de Davi? Lá na frente, é contado lá na Bíblia, lá na frente na história, muitos anos se passaram e Davi estava lá no campo pastoreando as ovelhas e foi até ele, seu pai, mandou chamar porque tinha um profeta que queria conversar com ele, lembra? Esse profeta era Samuel, aquele mesmo que cresceu no templo, que aprendeu a conversar com Deus, que aprendeu a ouvir a Deus, que aprendeu a obedecer a Deus, que aprendeu a adorar a Deus. Estava sendo usado por Deus para ungir Davi, que seria o próximo rei de Israel. Então, é o mesmo Samuel, só que ele cresceu. Bom, a história continua, Samuel participou de muitas outras coisas, mas eu quero parar por aqui e destacar aqui as lições que Samuel nos ensina sobre como nós florescemos primeiro com Deus. O primeiro passo da nossa história de crescimento deve ser o nosso relacionamento com Deus. Sabe por quê? O primeiro mandamento diz: ame a Deus sobre todas as coisas. A primeira coisa que você tem que se preocupar na sua vida é amar a Deus. E amar é escolher, não é só sentir aquela emoção, não. Amar é você entender que precisa desse Deus e escolhe tomar uma decisão e escolhe obedecer. Porque nem sempre, criançada e juniores, você vai sentir alguma coisa. Mas quando você não sentir, continue escolhendo, continue acreditando. Amar a Deus acima de todas as coisas. Muito bem. O que a gente aprende com a história de Samuel? Que esse primeiro passo, que significa amar a Deus, inclui algumas coisas. Por exemplo, significa adorar a Deus. Você tem que aprender a adorar a Deus, né? Como está mostrando aí na tela para você. E eu já vi ali no vídeo vocês adorando, né? Cantando, achei muito bonito. Significa que você já está exercendo esse passo para crescer em relação a Deus. Adore a Deus, reconheça quem Ele é, agradeça as coisas que Ele faz por você. A gente tem mania de ficar pedindo as coisas para Deus, mas adorar significa lembrar quem Ele é e o que Ele faz. Significa reconhecer esse Deus na nossa vida. Então, nunca se esqueça de adorar. Samuel adorava, aprendeu a adorar. Mas outra coisa que Samuel nos ensina é que nós precisamos aprender a conversar com Deus, né? E como é que a gente conversa com Deus? Através da oração. A gente se concentra. Por que a gente fecha os olhos? Que é para... Tem alguma regra? É pecado orar de olho aberto? Não, não é pecado, mas a gente se concentra melhor fechando os olhos, pensando em Deus. E aí o que a gente tem que fazer? Conversar. Assim como a gente conversa com as outras pessoas, nós temos que conversar com esse Deus maravilhoso. Nós temos que aprender a buscar esse Deus para tudo. E aqui eu quero destacar para os adultos que nós precisamos mesmo aprender a confiar todas as coisas a Deus. Isso faz parte do crescimento. Quanto mais você desconfia de Deus, quanto mais você não coloca na presença dEle aquilo que você precisa, menos você vai sentir a presença dEle, menos você vai ter um relacionamento mais profundo com Ele. A gente precisa aprender a abrir mão e falar para Deus o que está no nosso coração. E falar sinceramente se está doendo, se está sofrendo, se está com medo, se está com dúvida, se tem que tomar uma decisão, não sabe que caminho seguir, não sabe o que fazer. Aprender a conversar com Deus. Isso é para todo mundo, é para criança, é para junior, é para adulto, é para todo mundo. Isso faz parte do crescimento. Sem isso a gente não vai florescer. E nós vamos chegar lá daqui a pouco. Mas esse é o primeiro passo. Aprender
aprender a desenvolver um relacionamento sério com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, querer obedecer, querer fazer a vontade dEle. E para isso vem a terceira coisa que eu quero dizer para você aqui. Nós precisamos aprender sobre Deus. Aprender sobre Deus significa o quê? Ler a Bíblia, conhecer as histórias, entender como que elas podem me ajudar, né? E é para isso que tem escola bíblica, é para isso que tem revistinha, é por isso que tem livro, por isso que tem pregação, para que a gente possa aprender sobre esse Deus. O que adianta você adorar a Deus, orar a Deus, se você nem conhece esse Deus? Não sabe como que Ele faz, não sabe o que Ele quer, não sabe como Ele pensa, não sabe o que Ele espera de você. Nós precisamos conhecer a Deus. E quanto mais nós conhecermos a Deus, mais Ele vai tratar o nosso coração e trazer transformações em nossa vida, se a gente vai permitindo, ok? Então, essas coisas todas Samuel aprendeu. Só que hoje tem algo a mais para você. Jesus Cristo. Jesus Cristo veio à Terra muito tempo depois que Samuel existiu. Veio aqui entre nós, nasceu, viveu, morreu. E hoje, Ele que é o nosso melhor amigo. É Ele que pode estar conosco o tempo inteiro. Se você falar com Ele em qualquer lugar, Ele vai estar te ouvindo. Se você for para qualquer lugar, Ele vai estar com você. Então, Ele é uma pessoa que você pode confiar. Ele é o Filho do próprio Deus. E Ele quer ser seu melhor amigo. Você quer crescer? Você quer florescer? Você quer ser uma pessoa que realmente faça diferença? Que alegre? Uma pessoa que seja bonita? Uma pessoa que faça diferença no ambiente que você está? Então, primeiro passo, desenvolva o seu relacionamento com Deus. Aprenda a amar a Deus acima de todas as coisas. Como? Adorando, conhecendo e conversando com Ele. Essa é a lição que Samuel nos ensina. Ele passou todo aquele tempo ali no templo aprendendo essas coisas. E aprendeu tão bem que depois, né, você pode ler a história dele lá em 1 Samuel, 2 Samuel, depois ele passou por momentos difíceis, mas ele nunca abandonou a Deus. Ele nunca se voltou contra Deus, porque ele aprendeu a confiar, a conhecer, a adorar e a conversar. Tá bom? Bom, mas assim como uma árvore passa por etapas para florescer, né? Ela é plantada lá uma sementinha, depois tem que esperar vir a chuva, vir o sol, vai crescendo aquela sementinha, vai se tornando forte, depois que ela começa a florescer, assim nós também. O primeiro passo nós aprendemos, mas tem o segundo e o terceiro passo. Mas nós vamos aprender com a história da serva de Naamã, que você também já conhece, tá? A história da serva de Naamã. Essa história é muito especial, porque essa história é muito parecida conosco. Vamos lembrar dessa história. Era uma época das guerras ainda, né? E o que aconteceu? O povo de um país chamado Síria foi até Israel e tornou todo mundo escravo. Foi uma guerra que aconteceu e eles ganharam a guerra e levaram o povo de Jesus, o povo de Jerusalém, o povo de Deus, o povo de Israel, como escravos lá para a terra dele. Então se coloca no lugar dessa pessoa, dessa menina. A Bíblia não cita o nome dela, mas cita o que ela fez. Ela também devia ter lá entre seus 9, 10, 11, 12 anos, tá? Bom, o que aconteceu? Foram para a terra dela, para o país dela, e pegaram essa menina, tiraram ela dos pais, levaram embora para ela se tornar escrava. Nossa, que triste, né? Está imaginando você? Vem alguém lá do outro lado do mundo, da Coreia do Norte, que é um país, né, assim, complicado, né? Vem alguém lá da Coreia do Norte, uma língua que você não conhece, a comida que você não conhece, a cultura que você não conhece, os costumes que você não conhece, pega você aqui, tira dos seus pais, da sua mãe, leva você para lá e fala, agora você vai me servir. Você não tem mais vontade, você vai fazer só o que eu quero. Foi o que aconteceu com essa menina. Bom, a Bíblia diz que ela estava lá trabalhando, ajudando a esposa, né, do homem que havia sequestrado ela. Mas quem era esse homem?
ele era um homem poderoso. Ele era um grande oficial do exército do rei. Ele tinha autoridade e poder. O rei gostava muito dele, confiava nele. Ele era um homem assim de poder mesmo e autoridade. E foi nessa casa que ela foi trabalhar. E ela ficava ajudando lá a esposa desse oficial, limpando a casa, cozinhando. A Bíblia não diz, mas ela era a serva, a escrava daquela senhora. Mas tinha um problema. Você está vendo aí na imagem que tem um homem ajoelhado? Então, esse homem aí era o Naamã. E se você prestar atenção, ele tem umas bolinhas assim na pele, sabe? E ele tinha uma doença chamada lepra. E é uma doença que naquela época não tinha cura. Então, quando a pessoa tinha lepra, o que eles faziam? Eles enviavam essa pessoa para ficar bem longe da família, num lugar distante. Ela ficava isolada. Ninguém podia mais conversar com ela. Eles eram rejeitados verdadeiramente. Porque a lepra, ela fazia muito mal. Ela fazia cair o nariz, cair a orelha. A lepra existe até hoje, só que ela tem cura neste momento. Naquela época não tinha. E Naamã tinha lepra. Tinha lepra. E estava ali trabalhando como oficial do rei. Eu fico imaginando assim, será que ele disfarçava, né? Como será que as pessoas viviam perto dele? Porque as pessoas eram isoladas naquela época. Eu acho que ele estava no início da doença e ele ainda estava disfarçando. Mas o que aconteceu? Ele não conseguia ser curado. Ele tentava de todas as formas e não conseguia ser curado. E aquela menininha conhecia o Deus verdadeiro. Aquela menininha sabia quem ele era. Aquela menininha tinha aprendido a adorar. Aquela menininha tinha conhecido o Deus verdadeiro. Aquela menininha conversava com o Deus verdadeiro. E é por isso que ela suportou essa situação e fez mais. Sabe o que ela fez? Ela foi até a esposa de Naamã e falou assim, olha, tem um jeito do seu marido ficar curado. Lá na minha terra tem um profeta. Fala para ele ir lá. Ir atrás do profeta, né? O profeta vai saber o que fazer, ele pode ser curado. Olha a coragem dessa menina. Num país distante, sendo escrava, completamente tudo diferente, ela teve a coragem de pensar no outro. E ainda era o outro que havia tirado ela da casa dela. Era o outro que havia feito guerra com a sua própria nação. Era o outro que havia levado ela embora. Mas mesmo assim, ela cuidou desse outro que era Naamã, se importou com esse outro. E mais, ela teve a coragem de dizer que conhecia uma pessoa que podia ajudá-la, porque ela conhecia um Deus que podia todas as coisas. Ela deu o testemunho dela. E o que a gente aprende, né, com essa história? Bom, claro, o final da história, o que aconteceu? Naamã foi até o profeta mandou ele mergulhar num rio que tinha lá algumas vezes. Ele ficou bravo, porque ele achou que ele era, eu não sou qualquer coisa, ficar mergulhando aí no rio sujo. Mas aí o soldado falou assim, mas o senhor já está aqui mesmo, o senhor já tentou tudo e não conseguiu nada, que custa, né? Aí ele mergulhou e ele ficou completamente curado, tá? Não foram as águas que curaram, foi o Deus que curou através da fé daquele homem. E aquela menininha foi o instrumento de Deus para curar aquele homem de uma doença que naquela época não tinha cura nenhuma. O que a gente aprende com essa menina? O que nós aprendemos? Como que essa menina floresceu onde ela estava plantada. Apesar das circunstâncias da vida dela, ela continuou na missão. Qual foi a missão? Qual é o segundo mandamento? Amar ao próximo, não é como a ti mesmo, não. Porque lá em João, nós temos um novo mandamento. Antes de Jesus subir ao céu, ele chamou os discípulos e falou assim, um novo mandamento eu te dou. Um novo mandamento eu deixo para vocês. Amem uns aos outros como eu amei vocês. Não é mais como você se ama. Porque tem gente que não se ama. Como é que vai amar o outro? Então, ele falou, como eu amei vocês. Uau, ficou mais difícil. Mas essa menininha, mesmo ainda sem conhecer Jesus, só conhecendo a Deus,
ela amou o próximo. Ela amava tanto a Deus e ela entendia que era para cuidar do outro, que o amor de Deus era para todo mundo, para os bons e para os maus. E ela, então, deu seu testemunho ali e serviu de bênção na vida daquele homem. Bom, o que a gente aprende com isso? Está vendo ali aquela figurinha? Olha, de João 13:34, né? Ali tem várias figurinhas. Ali tem várias crianças fazendo várias coisas, né? Tudo que vocês amam fazer, né? Ajudar em casa, arrumar o quarto, lavar seu próprio tênis. Vocês amam fazer isso, né? Eu sei, Estou vendo o rosto de vocês aí olhando para mim, ou nessa pergunta que eu estou fazendo, né? Pois é, mas amar o próximo significa isso, cuidar do outro. E foi o que a serva de Naamã fez. Ela cuidou do outro, apesar dos problemas dela. Já pensou se ela ficasse preocupada só com o problema dela? Choramingando e reclamando? Ai, que coisa, estou aqui trabalhando nessa casa, longe da minha família, longe de todo mundo, e eu não quero mais fazer nada direito, eu quero ir embora. Já pensou se ela ficasse só chorando? Ela jamais teria sido usada como instrumento de milagre na vida de uma pessoa. Mas ela não ficou choramingando. Ela fez o que ela tinha que fazer. A Bíblia não fala mais nada sobre ela, mas nesse ponto da história em que ela ajudou aquele homem, apesar do que ele tinha feito, mostra muito sobre o caráter dela. Então, a segunda coisa que a gente precisa aprender para florescer é amar o próximo. Como Jesus nos amou, apesar de nós fazermos coisas erradas, apesar de nós sermos como somos, Deus nos ama e morreu por nós, certo? E aí, o que acontece? Bom, aí acontece que nós também temos que falar disso que Ele está fazendo com a nossa vida. Não é só ajudar fazendo coisas, mas nós temos também que compartilhar. Foi o que a serva fez. Ela não só ajudou dizendo que tinha uma cura ali, mas ela falou que tinha um Deus que podia fazer aquilo. Ela testemunhou daquilo que ela acreditava. Então, nós também precisamos fazer isso. Se você ama a Deus, você entende quem Ele é, você conhece a Deus, você aprendeu a adorar, automaticamente você vai querer cuidar do próximo, você vai amar o próximo, e daí você precisa contar para esse próximo quem é esse Deus. Então, você precisa compartilhar, falando desse amor, falando o que Ele fez, falando como que é a sua vida depois que você conheceu Jesus, contando a sua história, o que você sente quando você lê a Bíblia, o que você sente quando você ora, o que Deus responde para você, como que Deus responde. Você tem que contar tudo isso. Isso é testemunhar. Mas não só falar, mas praticar, né? Você tem que fazer alguma coisa pelo próximo também. O que significa isso? Significa que, de repente, você tem um colega lá na sua escola, e para os adultos, um colega lá no seu trabalho, né? Que está muito triste, muito mal, né? Você percebe que todo dia você vê ele lá na sala virtual, você vê que ele está para baixo, ele nem está mais aparecendo direito, nem está falando. Daí você faz assim, então eu vou orar por ele. Manda uma mensagem, vou orar por você, né? Mas assim, o que você pode fazer por ele? Em vez de só orar por ele, pergunta como que você pode ajudar. Liga para essa pessoa, faça uma oração ao vivo com ela, mande um presentinho para ela, mande um filme para ela assistir. É fazer alguma coisa. Hoje nós estamos fechados por causa da pandemia, mas quando a gente pode sair nas ruas, a gente vê pessoas passando fome. Você acha que adianta a gente olhar para a pessoa que está ali na rua largada sem comer e você falar assim, Senhor, que Deus te abençoe, viu? Que Deus abençoe você, Jesus te ama, Jesus tem um plano para a sua vida, aí você vai embora. Aí você deixa ela ali passando fome, passando frio. Não! Amar o próximo é fazer coisas também. Providenciar um casaco, providenciar uma comida. Se está com uma ferida, providenciar um cuidado médico, né? Nós não vamos salvar aquela pessoa, mas o que nós pudermos oferecer de ajuda, nós podemos, nós devemos, ok? Então, isso é amar o próximo, é compartilhar o amor de Deus, mas é também praticar esse amor, cuidando do próximo como ele deve. Bom, se nós obedecemos a Deus,
Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, quando nós amamos o próximo como Jesus nos amou, significa que nós estamos obedecendo a esse Deus. E se nós estamos fazendo isso, olha o que acontece. A gente floresce na nossa vida pessoal. Por quê? Porque enquanto a gente obedece a Deus, Deus trata o nosso coração. Enquanto a gente cuida do próximo, Deus trata os nossos pecados, Deus trata as coisas erradas que a gente faz, Deus fala conosco. Enquanto a gente cuida dos outros, Deus fala conosco que deve ser tratado em nós. Mas enquanto a gente fica só preocupado com a gente, fica mais difícil entender as coisas que Deus tem para nós. Então, se você quer florescer de verdade, você quer frutificar na sua vida, você precisa praticar a obediência a Deus. Conhecer esse Deus, saber o que Ele quer de você, o que Ele espera de você. Quando você errar, levantar, pedir desculpa, e assim Deus vai tratando o seu caráter, seu temperamento, vai te ajudando a abandonar as coisas que não são boas, as coisas que não estão certas, e aí você vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus. E quem olha para você de fora, olha e fala: uau! Que legal, olha só que diferente, está cantando lá na igreja, não fala palavrão, né? É uma pessoa que a gente pode contar, é uma pessoa bem-humorada, não fica mentindo por aí, as pessoas percebem. E isso é florescer, isso é crescer. Assim como as pessoas percebem quando a gente não cresce, né? Parece que está sempre com os mesmos problemas, está sempre com os mesmos pecados, está sempre com as mesmas dificuldades. São as pessoas iguais àquela árvore seca, não sai do lugar. E aí eu quero chamar a atenção para nós adultos, né? Por quê? Porque a nossa caminhada com Deus, ela é dinâmica, ela não deve ser estática, isso é, ela deve estar sempre em movimento. A gente deve estar sempre adorando, conhecendo, abandonando os pecados, cuidando dos outros, pedindo perdão, limpando nossas impurezas, e adorando, e orando, e conversando com Deus, e trabalhando na igreja. É uma dinâmica, é tudo junto. Não é assim, primeiro vou cuidar de mim, primeiro vou ser bonzinho, primeiro vou consertar meu erro. Não. É tudo junto. A gente adora, a gente conhece, a gente serve, a gente cuida do outro e Deus vai tratando o nosso caráter e nosso temperamento. E a vida com Deus, criançada, juniores e adultos, ela é dinâmica até o dia da nossa morte. Não é porque eu me tornei uma pessoa idosa ou adulta que eu não preciso mais crescer, que eu não preciso mais florescer. Não. Todos nós precisamos crescer e florescer em qualquer época da vida. Tem um filme que com certeza a maioria de vocês já assistiram, Quarto de Guerra. Tem uma senhora ali de idade, né? E ela está florescendo. Por quê? Porque ela continua servindo a Deus, testemunhando e cuidando dos outros, amando a Deus sobre todas as coisas, reconhecendo seus próprios erros, consertando. E ela já é de idade. As pessoas que amam a Deus verdadeiramente, elas nunca param de crescer diante de Deus. Elas nunca param de abandonar seus pecados. E não pense você que se tiver 80 anos, você não tem mais nada para tratar. Sempre tem coisa para tratar. Então, uma coisa que você deve pedir para Deus é um coração humilde, para que você reconheça onde é que você tem que ser tratado. E eu queria terminar aqui com o tema, né, com o versículo que foi falado no início, Salmo 92, versículo 13, que diz: eles são como árvores plantadas na casa do Senhor, que florescem nos pátios do templo do nosso Deus. Na velhice, eles ainda produzem frutos, são sempre fortes e cheios de vida. Isso prova que o Senhor Deus é justo, prova que Ele, a minha rocha, não comete injustiça. Para você, junior, que está me assistindo, criança que está aí me assistindo, a pergunta é, primeiro, que tipo de árvore você quer ser? Aquela bonita, florida, ou aquela seca para sempre? Para o adulto também que está me ouvindo, tá? Só que para o adulto, eu já estou perguntando, que tipo de árvore você tem sido hoje? Nessa pandemia. Essa história de não poder vir para a igreja é real.
nós precisamos nos cuidar. Mas tem muita gente que nem liga ali o seu instrumento chamado celular para assistir ao culto, sendo que assiste outras coisas. Que tipo de cristão você tem sido hoje? Aquela árvore seca que não está mais crescendo? Ou você continua florindo? Bom, mas continuando. Para você que é junior, né? Como vai o seu relacionamento com Deus? Você tem levado Deus a sério? Você tem lido a palavra de Deus na sua casa, pensado a respeito dela? Você tem conversado com Deus todo dia? Ou você só faz isso para gravar e depois não faz mais? Porque o importante é você fazer todo dia. É você ter um relacionamento com Deus mesmo que ninguém veja. É você orar a Deus mesmo quando ninguém pede. É você confiar em Deus mesmo quando ninguém fala nada. É você querer entender as histórias da Bíblia mesmo que o pastor não mande. Como é que tem sido isso? E você adulto também. Que idade você tem agora? Será que você pensa que já aprendeu tudo? Talvez você pense assim: eu já sei tudo que tem na Bíblia, né? E tem muita gente que sabe tudo, sim, já frequenta a igreja há tantos anos, que conhece as histórias, os versículos, tudo. Mas aí vem a seguinte pergunta: você tem praticado, você tem aplicado? Você tem buscado esse Deus de coração ainda? Quando estavam cantando aqui, né? Como que é a tua adoração? Você presta atenção no que você está cantando? O teu coração ainda adora? Você se emociona porque sente a presença de Deus? Ou você aproveita para ir no banheiro, aproveita para comer alguma coisa, aproveita para conversar? Cada tempo que a gente gasta na presença de Deus é algo precioso que enche a nossa vida. E quando você gasta esse tempo sem aproveitar, é um tempo que é perdido. Como tem sido esse tempo para você? E, enfim, criançada, juniores, você tem testemunhado? E você tem permitido que Deus trabalhe no seu caráter? Você tem abandonado os seus pecados? Eu sei que os pecados básicos dos juniores são mentira e desobediência. Eu sei porque eu trabalho com juniores lá na igreja, né? E os meus juniores lutam contra isso. E, graças a Deus, muitos têm vencido. Você tem lutado contra os seus pecados? Você tem lutado contra aquilo que não é bom no seu temperamento, na sua personalidade? Principalmente a obediência. Preste atenção, porque isso significa florescer. Deus olha a intenção do seu coração. Ele olha o que você está querendo de verdade. E nós, adultos, será que nós já achamos que não precisamos tratar mais nada? Só os nossos filhos? Só os outros? Qual foi a última vez que Deus tratou algo na sua vida intensivamente? Qual foi o último pecado que você conseguiu vencer e pode testemunhar agora? Qual foi o último mau hábito que você abandonou porque fazia mal para você? E quando foi a última vez que você testemunhou de Jesus? Quando foi a última vez que você pegou no teu celular e ligou para alguém nesse momento de pandemia e orou junto porque a pessoa não estava bem? Ou ligou para perguntar: você está precisando de alguma coisa? Qual foi a última vez que você dividiu a sua comida com alguém que estava sem? Repartiu a sua roupa? Ser cristão é isso. Ser discípulo é isso. Florescer significa isso. Então, que você possa ser como a primavera. Tá? Está sempre florido, vão ter momentos difíceis, vão ter momentos em que você não vai florescer, porque faz parte da vida, você vai ficar quietinho, você vai ficar ouvindo a voz de Deus, você vai aprender, você vai chorar, mas estes são momentos. Você tem que olhar para trás na sua história e perceber que a sua vida floresceu, você cresceu. Você não é mais como era o ano passado. Você já não pensa mais como pensava o ano passado. Você já não pratica mais as coisas erradas que você praticava no passado. E isso é para a criança, para o junior, para o adolescente, para o jovem, para o adulto e para o idoso. Como vai o teu coração?
Que tipo de árvore você tem sido? Que Deus te ajude a entender o que Ele espera de você. E que Ele te ajude a praticar essas coisas, porque isso vai trazer alegria no seu coração. Isso vai trazer satisfação no seu coração. E isso vai fazer com que você seja bem visto e dê bom testemunho, mesmo sem fazer nada. Porque a gente percebe quando as pessoas são pessoas que seguem a Deus. E aí o que vai acontecer? A gente vai se tornar farol para os outros. Nós vamos mostrar Jesus, porque temos vivido a vida que Ele espera de nós. Eu te convido agora a fechar seus olhos e eu quero orar com você que está aí assistindo. Que você responda essas perguntas que eu fiz para você mesmo no interior do seu coração e responda para Deus. Que resposta você vai dar a Deus hoje? Tem algo para você acertar? Então que você acerte hoje. Você secou há muito tempo que você acha que não precisa fazer mais nada? Entregue para Deus esse momento. Pai, eu quero te agradecer porque a Tua palavra é viva e ela é eficaz. Quero te agradecer porque o Senhor está sempre nos dando novas oportunidades, sempre chamando a nossa atenção para corrigirmos, para nos orientarmos, para voltarmos para o Teu caminho, para sermos quebrantados. Obrigada porque o Senhor não desiste de nós. Obrigada pela sua longanimidade. Obrigada porque a sua presença é constante, apesar de quem somos. Senhor, neste momento, o Senhor esteja, em nome de Jesus, através do Espírito Santo de Deus, alcançando cada junior que participou desse culto, cada criança que ouviu essa mensagem. E que eles possam se inspirar na história de Samuel, na história da serva de Naamã, e querer agradar ao Senhor, amando ao Senhor sobre todas as coisas, e amando ao próximo, assim como Jesus amou a cada um deles, e assim permitindo que o Senhor trabalhe no coração deles as coisas que devem ser trabalhadas desde cedo. Mas também por todos os adultos que estão aqui, que essa mensagem, ó Pai, apesar de ser direcionada numa linguagem mais simples, ó Pai, mas que possa ser entendida, compreendida, Senhor. Que o Senhor quebrante o nosso coração. Que o Senhor nos faça enxergar a realidade das nossas vidas. Que o Senhor nos faça perceber a nossa condição espiritual diante do Senhor. Não nos deixes ficar acostumados, acomodados, achando que está tudo bem, mas que possamos continuar a sermos tratados, ó Pai, a termos coragem de irmos enfrentando as nossas situações de pecado, de maus hábitos, de questões emocionais, entregando no seu altar e permitindo que o Senhor vá transformando o nosso coração para sermos cada dia mais parecidos com o Senhor. Abençoa esta igreja, abençoe o pastor Gerson, a Thelma, Senhor, cuida de cada um deles, que o Senhor esteja orientando durante essa pandemia, Senhor, na direção das coisas deste lugar, ó Pai, mas que o Senhor continue sendo adorado e exaltado aqui, e que o seu nome seja proclamado. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe e que essa semana pense para praticar aquilo que Deus falou no seu coração. Até mais. Amém. Muito obrigada, irmã Liana. Obrigada por ter sido instrumento, boca de Deus para nós nessa noite. Que Deus abençoe cada dia mais sua vida. Nesse momento, eu quero passar alguns avisos para a nossa igreja, né? Que alguns avisos práticos aí dessa semana. Nossas ofertas de missões nacionais, foi estendido o prazo aí até dia 10/11. Então, irmãos, nós ganhamos mais uns dias para entregar as nossas ofertas. Tá? Procure o seu líder da sua família, procure as nossas tesoureiras, né? Todos nós podemos pegar o seu dinheiro. Se por acaso você não pode levar, a gente dá um jeito, irmão, tá? Para a gente conseguir atingir o nosso alvo da oferta de missões nacionais. Então, até o dia 10 de novembro, para a entrega. Na próxima quarta-feira, dia 28, agora, nós teremos um culto, né, pelo Meet, como nós temos feito sempre o nosso culto de oração, mas esse culto vai ser para nós falarmos sobre o Outubro Rosa. Vai ser um culto alusivo ao Outubro Rosa, né? E quem nos trará a palavra é a nossa irmã Denise Nunes, da igreja da Vila Primavera. E também o pastor avisa que na
próxima quinta-feira, dia 29, nós teremos a assembleia. Então, os irmãos fiquem atentos aos nossos grupos, tá? Que lá nós vamos estar colocando os links para os irmãos entrarem na nossa assembleia. Não faltem, tá? Tanto no nosso culto na quarta-feira, nosso culto de oração, como na quinta-feira, na nossa assembleia. Certo? Esses são os recados de hoje. E agora eu quero ler com os irmãos aqui os pedidos que eu anotei do Facebook. Certo? A nossa irmã Tânia pede oração pelo Renan, que não pôde estar conosco hoje porque não está passando bem, que os irmãos estejam orando por ele para que logo sua saúde se restabeleça. Né? Pede oração também pela sua irmã Irene Garcia. Né? A Camila Souza pede pelos seus pais que estão em viagem, que Deus os esteja guardando, né, no trajeto. O pastor Gerson pede pelo pastor Levi, né, pela vida do pastor Levi. Pede também pela nossa irmã Marili José e família, que os irmãos estejam orando por eles. Ele agradece pela recuperação do pastor Mauri e esposa, os dois estavam em quarentena, e nos lembra também de orarmos por missões nacionais para que a gente consiga atingir nosso alvo. A nossa irmã também, Elisângela Pinheiro, que está sempre nos acompanhando em live, está pedindo oração pelo seu tratamento de capsulite adesiva no ombro. Ela comenta que sente muita dor, irmãos. E, de fato, já presenciei uma crise dela de dor, irmãos, e deu para perceber que é muito ruim. Então, os irmãos estejam orando por ela para que o tratamento que ela tem feito dê resultado, para que essas dores passem, né, as dores do ombro dela. Nesse momento, eu quero chamar aqui nosso irmão Daniel Lopes, que esteja fazendo essas orações pelos pedidos, e nós já estaremos, assim, encerrando nosso culto de hoje. Oremos então pelos pedidos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais um culto, Deus, que nós estivemos aqui, ó Deus, apenas para louvar e engrandecer o seu nome, ó Deus. Seja abençoando, Deus, os pedidos que aqui foram dados, ó Deus, o pedido da irmã Tânia, o pedido da irmã Camila, ó Deus, o pedido também do nosso pastor, ó Deus, que todas as pessoas que foram citadas, ó Deus, possam estar sendo lembradas por Ti, ó Deus, e que durante a semana nós também possamos estar lembrando delas através das nossas orações, ó Deus. Seja abençoando as crianças, os juniores, ó Deus, também a irmã Liana, pela rica palavra de hoje, ó Deus, e que também possamos estar refletindo como membros, Deus, e também orando pela nossa igreja em relação à assembleia na próxima quinta-feira, Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus.
confio em ti, fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te louvarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te louvarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Amém.